Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre a Quaresma, né? Primeiramente, o que é a Quaresma? Para nós católicos, a Quaresma é um período de 40 dias em que Jesus se afasta, né? Ele se isola de tudo e de todos, dos familiares, dos amigos, enfim, de todos que o cercavam, né? E vai passar esses 40 dias numa espécie de retiro, né? No deserto, onde ele fica num clima de profunda oração, de profunda intimidade e união com Deus, né? União com o Pai. Por isso é um período onde nós também somos chamados a intensificar, né? A aumentar a nossa oração e também estar mais em união com o Pai, assim como Jesus esteve nesses 40 dias. Então, isso é a Quaresma para nós católicos, né? Mas o que nós podemos aprender com a Quaresma, que é o título do vídeo, né? Antes eu gostaria de esclarecer algumas coisinhas que às vezes o pessoal confunde ou tem dúvida, né, sobre a Quaresma. Primeiro, a Quaresma não dura na Semana Santa, não inclui a Semana Santa, né? A Quaresma é contado 40 dias a partir da quarta-feira de cinzas, né? Que também é uma data muito importante, um marco muito importante para nós católicos. Então, a partir da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, tá? Então, se você faz uma penitência de Quaresma, né, e você vai fazer aquela penitência somente durante a Quaresma, no domingo de Ramos, né, você já pode interromper a sua penitência. Por quê? Porque a Quaresma não inclui a Semana Santa, certo? A Quaresma conta-se 40 dias a partir da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. A Semana Santa não conta, certo? E uma outra dúvida, né, ou uma coisa que geralmente o pessoal às vezes erra um pouco, é com relação ao jejum, né, e abstinência de carne e as penitências da Quaresma. Então, os dias em que a igreja recomenda mais insistentemente, né, a abstinência de carne, são só 2 dias, que são a quarta-feira de cinzas, né? O início da Quaresma, como eu acabei de mencionar, e a sexta-feira santa, a sexta-feira da Paixão. Os outros dias, né? Se nós quisermos fazer um sacrifício extra aí e não comermos carne, tudo bem. Mas os dias que a igreja recomenda mesmo, mais insistentemente, que realmente a gente não coma carne, né? A gente faça abstinência de carne, são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, a sexta-feira da Paixão de Jesus. E com relação ao jejum, né? O jejum também ele é recomendado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão também, mas algumas pessoas gostam de praticar o jejum outros dias também, né? Para a própria santificação, às vezes para alcançar uma graça que necessita, né? Ou mesmo para se aprofundar mesmo na oração. Mas uma coisa importante sobre o jejum é que o jejum não é ficar o dia todo sem comer absolutamente nada, né? A gente recomenda o quê? Que durante o jejum a pessoa faça 3 pequenas refeições durante aquele dia, né? Então ela pode, por exemplo, tomar o café da manhã leve, né, moderado, depois um almoço leve também, e mais tarde, né, ela fazer uma outra refeição também leve, moderada, né? Mas o jejum não significa ficar o tempo todo, o dia todo, sem comer absolutamente nada, tá? Não, a pessoa pode fazer aí por volta de 3 refeições naquele dia, desde que seja, é claro, refeições mais leves, né? Mais suaves, com menos alimentos, né? Consumindo menos alimentos em questão de quantidade e alimentos mais leves, mas não é ficar o dia todo sem comer absolutamente nada,
certo? E é importante também, no caso do jejum, tomar alguns cuidados, principalmente se você toma medicamentos, né, mais fortes, né, antibióticos, medicamentos controlados, né, se você faz tratamento para alguma doença específica, então é bom ver primeiro com o médico, né, porque o jejum não é só ir fazendo o jejum, né, tem algumas restrições, algumas coisas que a gente precisa ter um certo cuidado, né, também se você já passou, né, aí dos 70 anos, né, se você já tem uma certa idade, então tomar um certo cuidado também. Nessa idade a igreja já não recomenda o jejum, né? Então, a igreja recomenda dos 18, né, até por volta mais ou menos dos 65 para 70 anos. Após essa idade a igreja já não recomenda muito, né, porque o idoso ele já tem uma necessidade maior de certos nutrientes, né? Então, não é recomendável, certo? Então, tomar esses cuidados também com relação ao jejum. E a penitência, né? Fazer pequenos sacrifícios é válido sim, né? Então, deixar de comer um doce que você gosta, ou chocolate, né? Ou deixar de consumir bebida alcoólica, ou deixar, então, algum hábito que você gosta muito de praticar, né? É válido, sim, né? Oferecendo esse sacrifício para a sua santificação, para a santificação de alguém que você ama, algum familiar, algum ente querido, né? Oferecendo para alguma graça que você deseja alcançar, ou oferecendo até mesmo para a conversão dos pecadores, né? Então, isso é uma coisa muito válida, sim. É um sacrifício muito válido, sim. Agora, é muito importante também a gente deixar claro que a penitência ela é importante para a nossa santificação, sim, ela nos ajuda, sim, né? Mas que não adianta eu fazer um sacrifício, eu fazer uma penitência, né? Se eu continuar fazendo fofoca, se eu ficar espalhando coisas mentirosas das pessoas, né? A inveja, a cobiça daquilo que é do outro. Então, não adianta eu fazer um sacrifício, eu fazer uma penitência, se eu ficar alimentando sentimentos negativos dentro de mim. Inveja, raiva, rancor, né, cobiça das coisas dos outros. Então, não adianta. Então, a penitência ela é importante sim para a nossa santificação, mas ela deve vir aliada a uma mudança de atitude, a uma conversão sincera de dentro para fora, de coração, né? Caso contrário, a penitência não vai surtir o efeito que poderia surtir. E uma coisa importante também é que não devemos fazer sacrifícios mirabolantes, sacrifícios excessivos, né? Sacrifícios que a gente vai ter muita dificuldade em cumprir ou coisas que vão, assim, sacrificar exaustivamente além daquilo que o nosso organismo consegue, né? Então, não fazer um sacrifício, uma penitência, né, que vai judiar excessivamente, que vai penalizar a nossa carne excessivamente, né, que vai maltratar muito o nosso organismo, ou que a gente vai ter dificuldade excessiva em cumprir aquilo, né, porque Deus conhece o nosso coração. Então, o mais importante é a nossa conversão sincera de dentro para fora, porque infelizmente a gente vive num mundo de muitas aparências, né, em que muitas vezes conta só a aparência, conta só mostrar o que é, né, e não viver aquilo que realmente se é de verdade. Quando, na verdade, o mais importante é viver bem a quaresma, né, é buscar uma intimidade maior com Deus, uma vida de oração maior, né, então não importa que você tenha pouco tempo, né, que seja 1 minuto por dia. Se você tem 1 minuto, faça desse 1 minuto o tempo da graça de Deus na sua vida, né? Porque o importante não é o tempo, o importante é como você vai gastar, como você vai administrar aquele tempo que você tem, mesmo que seja pouco. Então, procurar intensificar a oração nessa quaresma
e buscar uma maior intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus é uma coisa que a gente oferece a Ele, mas ao mesmo tempo é uma coisa em que Ele nos oferece muito mais do que nós oferecemos a Ele. Então, quando nós nos dispusemos a ter uma intimidade maior com Deus, a gente ganha muito mais do que dá. A gente recebe muito mais do que oferece, né? Então, procurar ter uma vida realmente de intimidade com Deus, contar para Ele os nossos maiores segredos, contar para Ele aquilo que a gente não consegue contar nem para o nosso melhor amigo, né? Porque é isso que Ele quer ser para nós. Ele quer ser além do nosso melhor amigo. Ele quer representar para nós mais do que o nosso melhor amigo representa. E assim a gente vai chegar no final da quaresma muito melhor, vai celebrar a Páscoa muito mais santamente. E se você não é religioso, se você não segue nenhuma religião, né, não tem nenhum vínculo religioso, a quaresma também pode ajudar você, né? Use isso, esse tempo, para pensar melhor na sua vida, para pensar melhor nas suas atitudes, em como você pode ser uma pessoa melhor na sua casa, no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, né? Porque buscar evoluir, buscar melhorar é algo que não é só para o católico, não é só para o religioso, é para todo e qualquer ser humano, certo? Então, independente da sua religião, e mesmo que você não siga uma religião específica, esse voltar para si mesmo, essa introspecção, essa reflexão também pode ajudar bastante na sua vida, certo? Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, divulgue, e é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Valeu!